Fala, minha comunidade querida, aqui Marcelo Benevides. Hoje nós vamos conversar sobre o indulto concedido a Jorge Santos pelo presidente Donald Trump. Tá dando o que falar. Jorge Santos, você sabe quem é, aquele político republicano que foi condenado a 7 anos de cadeia com 23 acusações criminais, dentre elas lavagem de dinheiro, roubo de identidade, fraude eletrônica. A ficha extensa, capivara longa, desde que é um americano, Jorge Santos, é importante ressaltar, mas filho de uma brasileira, né? E aí, ele agora recebendo esse perdão, ganhou a sua liberdade, estava preso num presídio em Nova York, e o Jorge Santos, que também foi cassado na Câmara dos Deputados, é importante salientar isso, expulso do Partido Republicano, mas parece que Donald Trump tem uma certa predileção para determinados criminosos, né? Se o criminoso tiver alinhamento político, né, se for do mesmo movimento do atual presidente, parece que ganha-se ali, né, um perdão. E a questão que fica, se o Jorge Santos, né, alguém condenado, aliás, o próprio reconhecendo, declarando culpa em 2024, o próprio Jorge Santos reconheceu que cometeu os seus delitos, né, teve os seus pecados, né, criminais, inclusive. Se uma figura como essa recebe o perdão, por que os imigrantes também não podem receber? E de uma maneira muito mais tranquila, sem a necessidade de uma canetada do presidente. Obviamente que nós estamos nos referindo aos bons imigrantes, àqueles que são trabalhadores, pagadores de impostos, né? Essa situação aí do Jorge Santos serve para ilustrar, né, um pouquinho, né, para derrubar a falácia de que uma vez que alguém entre ilegalmente, ou alguém que permaneça ilegalmente aqui nos Estados Unidos, né, essa pessoa tem que ser deportada sumariamente, não tem que falar de nada, não tem direito a nada, blá, 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 blá. Se realmente Donald Trump tivesse vontade política, ele perfeitamente poderia perdoar, né, os bons imigrantes, claro que não depende de uma canetada meramente dele. Mas hoje, com a força política que o Donald Trump tem, ele que tomou o Partido Republicano para si, alguém teria coragem de peitar politicamente uma vontade dele hoje dentro do partido? Se Donald Trump realmente quisesse fazer aquilo que o seu slogan versa, né, do Make America Great Again, por que não fazer a América grande novamente, contando com esses bons imigrantes? E olha que lá, né, dentro do seu partido, já existe um projeto, né, inclusive da Maria Salazar, a gente tem um vídeo, inclusive, falando desse projeto, dessa reforma imigratória, que não dá direito, inclusive, à cidadania. O imigrante permaneceria legalmente nos Estados Unidos, pagaria multa, né, coisa de $7 mil ao longo de 7 anos, ganharia autorização de trabalho, permissão de viagem para o país de origem, mas jamais teria direito a um voto. Então, é uma maneira, ali, um meio termo encontrado, uma vez que o Partido Republicano tem ojeriza a legalizar os imigrantes, né? Aliás, é um medo, né, de achar que, uma vez que os imigrantes sejam legalizados, eles formem ali um eleitorado para o Partido Democrata. Falta conhecer mais um pouco, né, do pensamento do imigrante. Certeza que a grande maioria, uma vez legalizada, votaria, certamente, com o Partido Republicano, uma questão de identificação política, né? Isso aí eu não estou nem fazendo nenhum tipo de condenação, nada disso, é apenas uma questão mesmo de identidade, né? Mas o Partido Republicano não entende assim, né? Ela considera que, uma vez que o imigrante se torne cidadão, podendo votar, vai votar com o Partido Democrata. Eles só votam com democratas, né, porque ainda que os democratas sejam absurdamente falhos politicamente, demagogos, hipócritas também, tudo aquilo que a gente sabe, é importante a gente salientar, e senão uma pessoa vem aqui ver o vídeo e vai falar, um camarada vai no partido, e o Obama? E Obama? Vai vir gente aqui, e Obama? Vai chegar a voz do Obama, vai chegar... Aliás, vamos adiantar a parte do Obama, né, para depois você não ficar com curiosidade. Vamos ver o que ele vai falar do Obama, vamos ver. Sim, o Obama foi o maior deportador da história. Para quem não sabe, eu acompanho essa pauta imigratória de perto desde 2012, né? Então já são 13 anos de cobertura intensa dessa pauta, desse tema aqui, né? E se tem uma pessoa que, na época, quem me acompanha na rádio, na extinta rádio 650 AM, lá eu já fazia os meus comentários, criticando duramente, né, a postura ou a falta, né, de vontade política de Obama no seu primeiro mandato em resolver essa questão imigratória. Depois, no segundo mandato, lá no seu tiro de misericórdia, no último ano, ele tentou uma ordem executiva em que legalizaria ali os pais indocumentados de filhos nascidos nos Estados Unidos, mas depois aquela ordem executiva acabou sendo derrubada por um juiz do Texas, aí chegou na Suprema Corte, e aí por conta do empate manteve-se
a decisão da instância inferior e, com isso, aquele DAPA, né, que aquela ordem executiva estava definitivamente enterrada. Então, sim, o Partido Democrata teve também a oportunidade de fazer algo, não fez, né, e ficou essa mácula realmente. Mas, se você recorrer à história, você vai ver que as iniciativas, elas sempre ocorrem majoritariamente a partir de membros do Partido Democrata. Inclusive, além do projeto da Maria Salazar, que não prevê cidadania para o imigrante, tem um outro do senador da Califórnia, o Alex Padilha, ele é democrata, e ali aquele projeto, sim, tem a possibilidade de legalização ampla, mesmo no sentido literal da palavra, né, dando, inclusive, a cidadania para o imigrante indocumentado depois de um tempo, né? Então veja que há diferenças, claro que há diferenças, né? Mas no final das contas a coisa acaba não se resolvendo e aí os imigrantes continuam vivendo aqui à margem, né? Vivendo à sombra da legalidade. Então daria para resolver. A verdade é essa. Cai por terra essa falácia de dizer que o imigrante indocumentado que está aqui não tem que falar nada, uma vez que invadiu o terreno dos outros tem que ir embora, etc. Ora, bola, se o camarada que frauda o processo eleitoral, como foi o caso do senhor Jorge Santos. Ele faz lavagem de dinheiro. Inclusive, tem denúncia de que ele estava desviando doação de eleitores para poder comprar artigos de luxo, né? Então é um camarada que não tem a menor credibilidade, um sujeito desse ganha perdão. Por que, então, não perdoar pessoas que são trabalhadoras? Pessoas que estão no campo, pessoas que estão na construção, pessoas que estão no setor de serviços, pessoas que esse país depende. Por que não fazer isso? Né? E olha, não estamos pedindo indulto para quem é criminoso. Aliás, o criminoso tem que ter o seu devido fim. Primeiro, cumprindo sentença aonde ele cometeu o crime, se foi aqui nos Estados Unidos, que se cumpra a pena aqui neste país, para só então ser deportado, porque dependendo do crime que o sujeito cometa aqui, ele ganha uma deportação, essa deportação vira prêmio, porque ele acaba ficando solto no seu país de origem. Então eu sou a favor de que a pessoa primeiro cumpra a pena aqui, para só então ser deportada. Então, isso aí é chover no molhado, ninguém aqui está pedindo indulto, perdão para criminoso, embora também o presidente tenha esse poder para fazer. Inclusive, ele já está aí insinuando, já deu declarações públicas, inclusive, né, de que pode perdoar o Pideri. Vocês estão acompanhando o Pideri aqui, né? Não vou nem falar o termo para não derrubar o vídeo, né? De que maneira ele foi sentenciado. E o Donald Trump está, vamos dizer assim, oriçado para tentar perdoar o Pideri também, talvez por conta do alinhamento político, não sei. Bom, é prerrogativa do presidente, não estou aqui para contestar aquilo que ele é de direito. Eu só estou aqui para dizer que existe a possibilidade, sim. Esse discurso é falacioso de que uma vez que o imigrante está indocumentado aqui nesse país, se ele não cometeu um crime, sim, é possível reverter essa situação, é possível regularizar esse bom trabalhador, essa boa trabalhadora que aqui contribui para manter esse país a potência que é. Tire os imigrantes da economia americana e deixe a magia acontecer para esse país. Eu sei que muita gente insiste, né, nessa coisa, esse discurso legalista que é enjoativo demais, né? Mas eu acho que agora cai por terra, né, meu povo? Acho que vocês mesmos vão reconhecer, né, que se houver, né, um mínimo de vontadezinha, daria para resolver. Mas parece que não, o governo segue empenhado aí no seu número mágico de deportar 1 milhão, né, de imigrantes por ano e tudo mais. Não vai atingir esse número de uma maneira formal, porque aquelas que são processadas, né, não vão atingir 1 milhão, ao que tudo indica. Em setembro estava em torno de 340 mil pessoas deportadas, né? Então, até o fim do ano, dificilmente esse número de 1 milhão vai ser alcançado, mas o governo vem aí dizendo que mais de 1,5 milhão, 1 milhão e 600 mil imigrantes já foram embora porque eles estão considerando as pessoas que estão deixando esse país de uma maneira voluntária. Sim, não deixa de ser uma forma, mas não é uma deportação, né? As pessoas estão desistindo, né, porque estão vendo o que está acontecendo, muita pressão nas ruas, muitos agentes aí espalhados país afora, e as pessoas não querem conviver, né, com esse medo, né, de uma hora, do nada, um agente pedir ali, né, um documento, alguma coisa, essa pessoa acabar sendo levada, fica presa ali por meses, ninguém quer passar por esse trauma, principalmente aquela pessoa que não cometeu crime nenhum, né, e é importante a gente separar, né, porque às vezes a pessoa entra aqui ilegalmente, aí você vai falar, mas é crime entrar ilegalmente? Sim, ok, mas é bem diferente de um crime que alguém que roubou os outros, né, alguém que matou, né, alguém que traficou sexualmente alguém, né, alguém que explorou o trabalhador, é muito diferente, né? É bem diferente. É importante a gente separar isso, porque senão a gente coloca todo mundo no mesmo balaio e aí a gente acaba não resolvendo aquilo que poderia ser resolvido de uma forma política, né? Hoje os Estados Unidos estão convivendo ainda com muitas batidas do ICE, né? Inclusive aqui em Massachusetts saíram os números, né? Em setembro
foram 1.400 presos, segundo o ICE, e olha só que curioso, desses 1.400, o próprio ICE disse isso, hein? 600 são criminosos, ou seja, menos da metade. O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Que outras tantas pessoas que foram presas não tinham antecedente nenhum, e essas pessoas certamente não vão ganhar um perdão de Donald Trump, né? Vão ter que recorrer a uma boa defesa, buscar o seu histórico aqui no país e aí para tentar chegar a um convencimento de um juiz de imigração que pode, sim, esse sim, um juiz de imigração pode entender que aquele imigrante, mesmo indocumentado, merece seguir aqui nesse país, né? E aí não é questão de indulto, é questão de interpretação da lei, coisa que é possível fazer, olha só que interessante, né? É possível que a lei seja interpretada, não meramente seja aplicada, né, na sua frieza, né? Para isso existem os tribunais, para isso existem os juízes, né, que podem, esses sim, tendo a prerrogativa de julgar, né, de saber se aquele imigrante pode ou não continuar aqui nesse país, mesmo ele não tendo um documento, né? Então veja que agora, com mais um indulto concedido, né, por Donald Trump, né, isso mostra realmente que essa falácia de que o imigrante que está indocumentado tem que ir embora, não tem o que fazer, existem caminhos, existem possibilidades, e aqui não estamos falando de indulto, não, apenas o próprio Donald Trump, se ele tivesse vontade política, ele já alinharia ali com o seu próprio partido em prol de uma reforma imigratória, e também não estamos pedindo nem essa reforma abrangente, que seria dos sonhos, né? Mas meramente dando uma possibilidade de alguém permanecer aqui com uma autorização de trabalho, ganhando o seu social, e aí obrigando, né, checando cada vez mais essas pessoas, obrigando essas pessoas de fato a pagarem seus impostos, né? E obviamente excluindo aqueles que são criminosos. Tá certo, minha gente? Se você acha esse vídeo interessante, eu vou pedir para você deixar um like aqui, comentar, né, o que você achou desse indulto do Donald Trump aí para o Jorge Santos, né? E se você acha que os imigrantes são merecedores, né, os bons imigrantes, claro, né, de permanecerem legalmente aqui nesse país, comenta aqui nesse vídeo, compartilha e também se inscreve aqui no canal, meu povo. Não deixa de se inscrever aqui não, né? A gente tá crescendo bastante aqui no YouTube, eu conto também com a sua inscrição para a gente crescer cada vez mais, tá certo? Até o próximo vídeo.